Começa agora Histórias de Primeiro Trampo, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. Agência Vivaz na voz, trazendo mais um podcast pra vocês. Eu sou o Paulo e eu tô junto com a Isa. Oiê! Estamos aqui com uma história inédita. Então preparem a pipoca e seus fones de ouvido, porque na história de hoje nós vamos falar sobre o primeiro emprego de um jovem que teve a ousadia de criar algo novo onde ninguém mais via potencial. Nosso protagonista se trata de Rodrigo, que desde as bilheterias, ao ouvir reclamações de clientes, chefes e até mesmo colegas de trabalho, limpar as salas de cinema e desentupir privadas com garrafa PET, sempre demonstrou interesse na vida profissional. Ninguém nos avisa como o primeiro emprego vai ser difícil. Isso é algo que se aprende na marra. Quando se é jovem, naquela fase em que você sonha em chegar à vida adulta, sempre imaginamos um trabalho dos sonhos, mas a realidade tende a ser um pouco diferente. Realmente, Paulo, pouco se fala da dificuldade do primeiro emprego. Uma casa nova, um bairro novo e pessoas desconhecidas até então. Era este o cenário em que o Rodrigo se encontrava no início dessa história. A escola cobria boa parte do seu dia, enquanto em casa, os videogames e as telas tomavam o restante do seu tempo livre. Foi crescendo com poucos amigos, nada comparado com aqueles que um dia teve. Enquanto na sala de aula, entre outros adolescentes, Rodrigo ficava cada vez mais recluso na sua timidez. Em seu último ano do ensino médio, Rodrigo estava em busca de sua primeira oportunidade de emprego. Ele procurava algo que fosse compatível com a rotina que ele levava. Participou de diversas entrevistas, mas em todas elas destacavam sua dificuldade, a temida timidez. Devido às recusas nos processos de entrevistas, Rodrigo se viu sem esperança. Ele achava que aquela oportunidade de emprego nunca chegaria. Felizmente, um tempinho depois, Dona Vilma, empregada doméstica e mãe do nosso jovem sonhador, cansada de vê-lo frustrado, resolveu falar com seu atual patrão e tentar conseguir uma chance ao menino. Márcio, que era dono de uma rede de cinema da Grande São Paulo e chefe de sua mãe, era um homem com dinheiro, mas que assim como ele, havia tido condições não muito favoráveis no início da vida. Comovido com o pedido de uma mãe, ele decidiu dar uma chance ao garoto, assim como um dia haviam lhe dado também. Realmente, às vezes, a única coisa que precisamos é de uma oportunidade. E foi até o que o homem disse para o Rodrigo alguns anos depois. A entrevista que aconteceu em um dos cinemas da rede foi o grande pontapé de Rodrigo. O homem viu potencial nele e finalmente a oportunidade para o seu primeiro emprego chegou. Começou a trabalhar como freelancer, podendo trabalhar somente aos finais de semana, porque ele passava o restante dos dias focado na escola. Mesmo no pouco tempo que tinha dentro do cinema, Rodrigo começava a chamar a atenção com seu trabalho, talvez até mesmo uma atenção indesejada, mas que de qualquer forma fez com que ele se destacasse, desempenhando diversas funções. Sempre que precisavam de Rodrigo, ele estava lá. Afinal, havia desejado tanto por uma oportunidade de emprego e por ela dava tão duro para sempre fazer o certo, Rodrigo permaneceu por mais um ano como freelancer, trabalhando somente os finais de semana, até concluir o seu último ano do ensino médio, até que finalmente um dia, o seu gerente chamou para conversar, demonstrando interesse em efetivá-lo. E mesmo com a sua timidez, ele jamais negaria aquela oportunidade de ouro. Agora que não estava mais na escola, ele passou a trabalhar na famosa escala 6x1, em turnos de 9 horas por dia. Com certeza uma rotina um pouco mais puxada. Ele deve ter ficado muito feliz, né? Muito. Afinal, que jovem da periferia não sonha com seu primeiro emprego? Fiquei sabendo que com o primeiro salário, ele até deu entrada em um PS4. E junto com essa nova fase, veio a dificuldade em lidar com o público, mas dessa vez na bilheteria, efetuando a venda de ingressos. Sua timidez, que costumava ser seu calcanhar de Aquiles, foi abatida de frente por ele. As palavras que antes causavam tanta ansiedade já não tinham mais importância. O que as pessoas achariam dele também não importava mais. A correria e o estresse de seu dia a dia, como ônibus lotados, 2 horas dentro de transporte público até chegar em casa, foi ensinando a não dar tanta importância para algo tão irrelevante. Rodrigo não deixava brechas para que pegassem em seu pé, e se não tivesse esse pensamento, com certeza já teria rodado ali dentro. Os meses se passaram e logo mais uma nova promoção veio, aumentando seu salário e fazendo Rodrigo perceber que ao ritmo em que se esforçava era pouco a pouco recompensado. Passando a cuidar das projeções de cinema, Rodrigo observou que havia uma área do cinema que não estava sendo explorada. As artes dos cartazes em exibição não eram das melhores e quase sempre ficavam desatualizadas.
Foi então que decidiu se voluntariar a fazer essas artes, mesmo sem saber como e sem ganhar um tostão sequer por isso. Em suas folgas e até mesmo depois do período de trabalho, ele fazia pesquisas para poder realizar o trabalho que havia se disposto da melhor forma possível. Foi aí que ele começou a se apaixonar por uma área que nunca havia pesquisado, o design gráfico. Seus colegas de trabalho o questionaram o porquê de fazer aquele trabalho, sendo que não estava ganhando nada por isso, mas ele não deu ouvidos e continuou fazendo aquilo. Ele via que além de poder crescer dentro da empresa, estava aprendendo algo novo, algo que poderia ser útil em sua vida. Vendo como ganhava reconhecimento, seus colegas de trabalho começaram a sentir a famosa inveja. Almoçavam sem ele, falavam mal pelas suas costas, o ambiente do cinema parecia hostil a cada nova conquista que tinha ali dentro. Felizmente, haviam males que vinham para o bem. Aquela exclusão por parte de seus colegas fez com que ele almoçasse na sala de cinema, aproveitando para assistir aos filmes, sempre com um balde de pipoca nas mãos. Paulo, falando em pipoca, hoje nosso podcast tem mais uma participação especial. Que rufem os tambores. Pipoca do Luizão, a melhor opção de lanche que você encontra aqui na faculdade. Chegou atrasado e precisa daquele lanchinho rápido? Na barraquinha mais famosa do campus, você conta com o melhor atendimento e rapidez. Sem contar com todas as opções que eles oferecem, o que deixa tudo muito melhor. Com preços a partir de R$ 8,00, você encontra pipoca doce com leite condensado delicioso, pipoca salgada com manteiga, com bacon bem crocante e também aquela batata chips bem sequinha. Corre que eles estão te esperando na praça de alimentação próxima ao Bloco C. Eu sou viciado na pipoca deles, Isa. Com certeza o nosso amigo Rodrigo também iria amar. Voltando para a história, enquanto seus colegas de trabalho ficavam de fofoquinha do lado de fora da sala, Rodrigo preferia a companhia dos filmes em catálogo. As maiores bilheterias de 2019 fizeram parte dessa fase difícil. Desde a força de Vingadores Ultimato até a alegria de Toy Story 4. Amigo, estou aqui. Claro que nem tudo eram flores. Certo dia, perto da hora de fecharem, o gerente chegou nos funcionários falando que um dos banheiros tinha entupido. E adivinhem só, estavam sem desentupidor. Todos os outros deram desculpa, das mais esfarrapadas até algumas verdadeiras. Mas claro que aquela tarefa sobrou para o nosso amigo Rodrigo. Agora imagine, um banheiro fedorento e uma privada entupida por um completo desconhecido. E Rodrigo tinha apenas uma garrafa PET, a vontade de ir embora e um sonho. E o resto era história. Em fevereiro de 2020, com a chegada da pandemia, que fechou todos os comércios, inclusive o cinema, Rodrigo foi afastado, mas ainda recebendo pelo cargo. Se viu com algo que não tinha tempo livre. Ao invés de se render e ficar o dia inteiro em casa fazendo vários nada, teve a oportunidade de se aprofundar na área que é o design, e que no último ano tanto te ajudou. E foi assim por cerca de 9 meses, estudando e se aprofundando cada vez mais. Quando estavam prontos para voltar ao trabalho presencial, Rodrigo estava determinado a retomar e colocar em prática o que tinha aprendido como design. Foi aí que ele percebeu que era hora de falar com o dono do cinema. Rodrigo então disse a ele que era capaz de cuidar desse departamento, e caso essa oportunidade não fosse possível, ele iria procurar algo na área. O dono do cinema, Márcio, impressionado com a atitude do garoto, decidiu mais uma vez dar essa oportunidade. Infelizmente, não podia aumentar o seu salário pós-pandemia, onde a situação financeira não estava muito boa. Rodrigo continuou em sua função no cinema, ajudando em outras tarefas como sempre fez, mas também investindo na arte visual que tanto gostava. Após esse período difícil, o seu tão sonhado cargo chegou. Agora, aquele garoto que começou apenas como um freelancer, ganhando R$50 por dia, se tornou o designer gráfico daquela rede de cinemas. Rodrigo mostrou a todos no cinema que uma identidade visual pode ser sim a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio. E não somente isso, mas como também chamou a atenção para um setor que não estava sendo explorado dentro do cinema, gerando 2 novos cargos na equipe de marketing. Assim como havia comprovado outras vezes, seu esforço lhe rendeu frutos. E a sua vida não só mudou graças a este emprego, mas também pôde mudar a história de sua família. Rodrigo se tornou a primeira pessoa em toda a família a fazer uma faculdade, e graças a essa trajetória conseguiu dar a eles uma vida tranquila e sem preocupações, algo que jamais poderia imaginar.
O primeiro emprego não é nada fácil, é aquela fase em que você está aprendendo a lidar com o mundo. E nossa história de hoje mostra o quão importante é não desistir e sempre tentar ser o seu melhor, mesmo que não esteja sendo pago por isso. Siga o exemplo de Rodrigo e pense além daquilo que está na sua frente. Um dia você também pode ser recompensado por isso. E essa é a nossa história de primeiro trampo. E até mais! Você ouviu Histórias de Primeiro Trampo, um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul.